Por que a vontade de Deus muitas vezes é obscura, de difícil acesso? Por que muitas vezes nós temos a sensação de que Ele prefere esconder os seus planos do que revelar para nós a sua vontade? Por que a vontade de Deus, às vezes, também parece muito perigosa? O problema será que está com a vontade de Deus ou conosco? No programa Está Escrito, nós vamos entender porque muitas vezes a vontade de Deus parece obscura. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Estamos conectados aqui, estamos juntos na sua TV Novo Tempo, o seu canal da esperança, para mais uma vez aqui gastarmos um tempo estudando a Bíblia, tentando entender os planos de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. E nada melhor do que a gente ir aqui à revista Esperança, Deus me ouve. Essa revista é um presente nosso aqui, da nossa produção, do Está Escrito, para você tentar compreender melhor quais são os planos de Deus para a sua vida. E como você pode, através da oração, compreender o que Ele quer falar e o que Ele quer fazer na sua vida hoje, agora. Como é que você faz para receber essa revista? Detalhe, sem custo nenhum. Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449. Você pode mandar uma mensagem e solicitar a revista Deus me ouve. Você também pode ligar para o número de telefone que está aparecendo aí embaixo, que é o 0 operadora 12 21 27 31 21. E você, ao ser atendido ali pela Escola Bíblica, vai dizer que quer a revista Deus me ouve, que você ouviu falar aqui no programa Está Escrito, tá bem? Você vai receber sem custo nenhum na sua casa, pode ter certeza, não tem pegadinha, porque esse aqui é uma parceria, é um presente que os nossos queridos Anjos da Esperança nos dão a condição de enviar para você. Todos os meses nós temos aqui milhares de Anjos da Esperança que com as suas doações nos fazem chegar mais longe, entrar na casa das pessoas e abençoar a vida delas com revistas de esperança como essa daqui. Se você ainda não é Anjo da Esperança, liga para a gente no telefone que vai aparecer aqui embaixo, que é o 0 operadora 12 21 27 30 30. Esse telefone até pode fazer uma fotinho aí, se você tem medo de se esquecer, para você ligar. Se não der para ligar agora, ligue em algum momento e seja também um Anjo da Esperança. Nos ajude a espalhar aqui, através da TV, da rádio e da internet, a notícia que transforma vidas, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos aqui numa série tentando entender a vontade de Deus. Você sabe disso, você que acompanha, e você que está chegando agora também é muito bem-vindo. E hoje nós vamos estudar um aspecto interessante da vontade de Deus. Por que às vezes ela é obscura? E para isso, eu quero que você me acompanhe no Antigo Testamento, primeiro livro das Crônicas, o capítulo é o 13. Eu vou ler com você o capítulo todo, são 14 versos, mas dá para a gente ler aqui juntos rapidamente. Diz assim: consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que se assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, desde o Sior,
com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo empenho, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão, a arca, para segurar, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali, perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não a trouxe, a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. Observe agora. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Provavelmente essa seja uma das histórias mais complicadas de se compreender em toda a Bíblia. Por que isso? Porque de alguma forma a gente entende através dela que há algo estranho, meio obscuro, relacionado à vontade de Deus. Por que a vontade de Deus pode ser obscura, de difícil compreensão? Será que ele tem preferência por esconder algumas coisas importantes do que revelar para nós, os seres humanos? Por que a vontade de Deus às vezes parece até mesmo perigosa, como foi aqui na história do transporte da arca? Por que o Senhor irrompeu contra Uzá? A vontade de Deus nessa história, ela parece estar numa direção contrária à vontade de Davi. Agora, o que Davi queria de fato? Existem aqui no texto que nós lemos, pelo menos 5 diferentes objetivos que Davi tinha para levar a arca de onde ela se encontrava para a cidade de Davi, para Jerusalém. Qual que é o primeiro objetivo? O primeiro objetivo que a gente encontra aqui no texto era um objetivo espiritual. Davi, ele desejava honrar o Senhor. Ele desejava dar à arca, o lugar onde Deus habitava, um lugar devido. Aqui no capítulo 13, o verso 3, ele diz assim: tornemos a trazer a arca para nós, do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Observe aqui, ele queria exaltar ao Senhor, demonstrando a importância que ele teria no seu reinado. Então esse era o primeiro objetivo, um objetivo espiritual. Mas tem um segundo objetivo, que era pessoal. Davi tinha dentro do coração o desejo secreto de construir um santuário para o Senhor. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, o verso 1, a gente encontra: sucedeu que Davi, habitando em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Observe que o seu objetivo pessoal era construir um santuário para Deus. Mas ele tinha um terceiro objetivo, que era político. Ele queria unificar a nação sob o governo divino. E para isso, ele fez algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o que está escrito aqui no primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, o verso 1, diz assim: são estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram os valentes que o ajudavam na guerra. Alguns valentes vieram. Quem eram eles? 1 Crônicas agora 11, o verso 2. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Observe, o reino que estava dividido sob o governo de Saul e alguns rebeldes sob a liderança de Davi, agora, de acordo com a vontade desse regente, ele queria unificar esse governo, o seu governo, sob a bênção de Deus. Mas há aqui uma quarta razão para ele querer trazer a arca para Jerusalém, que era uma razão religiosa. Ele queria aqui incluir
os sacerdotes junto aos guerreiros. Qual que era o objetivo dele ao fazer isso? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, o verso 28. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes de sua casa paterna. Essa menção aqui de Zadok e seus 22 comandantes, representando o sacerdócio juntamente com os guerreiros, mostra que Davi, ele estava querendo considerar o papel religioso como muito importante no seu reinado. E é por isso que ele recebe Zadok e esses 22, porque ele queria unificar uma perspectiva política a uma perspectiva religiosa baseada na autoridade de Deus, na vontade de Deus, desempenhando assim pelas tribos de Israel o estabelecimento desse reino que teria a direção divina. Mas há aqui uma quinta razão para ele querer também trazer a arca para Jerusalém. A quinta razão é profética. Diz aqui o texto, o verso 5, que reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde as suas extremidades norte a sul. Veja, ele trouxe pessoas de Sior, que é um braço oriental do rio Nilo, que estava na divisa do Egito com a terra de Canaã, que ficava na região sul. Ele trouxe também gente de Amate, que ficava na região da Síria, lá no extremo norte da geografia de Israel. Então, o que há aqui de menção é que as pessoas de norte a sul se uniram sob a autoridade de Davi. E o que isso significava? No livro do Gênesis, capítulo 15, o verso 18, a gente encontra a seguinte informação. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Observe que os limites da terra prometida, eles coincidem com a promessa que o Senhor fez a Abraão. Então veja, o que Davi tinha agora sob o seu governo, que era o norte, a região lá de Israel, a parte de Amate, a região da Síria, e a região do sul da geografia, que era a região de Sior, a divisa com o Egito, era nada mais, nada menos do que o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão. Portanto, o seu governo era um governo onde a profecia estava se cumprindo. E isso significa que a ocasião que eles estavam vivendo era extremamente solene. Tinha um significado histórico, profético, religioso, político e litúrgico. Todo Israel, perceba isso, todo Israel estava envolvido na adoração oferecida a um nome de Deus. Mas ninguém podia imaginar a tragédia que se abateria sobre todos quando Deus irrompeu contra Uzá. Davi e todos os que estavam envolvidos, eles ficaram extremamente desanimados. Por que Deus agiu de uma forma tão contundente, irrompendo contra Uzá, que estava cuidando da Arca da Aliança? Como é que a gente pode entender qual era a vontade de Deus ali, se havia tanta coisa boa envolvida naquela cena? Esse episódio, para muitos, apenas mostra a face obscura de Deus, de autoritarismo, de tirania. Será que Deus, ele é exatamente assim? Um Deus tirano, um Deus ditador, implacável, que às vezes age sem uma aparente razão? Quais são os problemas dessa história? Primeiro problema, às vezes passa desapercebido na leitura, mas eu queria que você prestasse atenção, e ele está aqui no fato de Davi não ter consultado a Deus. No capítulo 13, o verso 1, você encontra que ele consultou os capitães e todos os príncipes. Ele consultou todos do exército. No capítulo 13, o verso 2, diz que ele dialogou com toda a congregação, com os sacerdotes, com os levitas. No verso 4, diz que toda a congregação então concordou, achando que isso parecia justo aos olhos de todo o povo. Ele consultou todos, menos Deus. Entenda aqui uma coisa, a adoração, ela não é um ato que começa com um senso comum, baseada na vontade humana, na sua liberalidade oferecida em um culto a Deus. A adoração começa com Deus, nos termos de Deus, nos alcançando assim, então, na nossa realidade de maneira completa. O fato de todo o povo concordar não torna legítima essa adoração.
muito menos verdadeira. A vontade de Deus sempre vai ser mais importante do que o consentimento humano. Aqui a gente tem um pecado de esquecimento. Que pecado é esse? A apropriação dos símbolos religiosos para dentro de causas políticas não faz sagrado aquilo que é secular. Porque as causas de Deus, elas são muito mais especiais que as nossas causas. Deus ele não estava preocupado em ter simbolicamente espaço no governo de Davi, porque ele não havia tido no governo de Saul. Ele queria ser o centro, veja, o centro da autoridade, não assumir uma posição periférica. Por isso, se ele não agisse, isso daqui poderia resultar em perdição de muitas pessoas. Ele precisava ser o primeiro a ser consultado. Mas há um segundo problema. Davi não usou os meios corretos, os métodos corretos. No capítulo 13, o verso 7 diz: puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Veja, o que há de errado nesse procedimento? Se você voltar no contexto histórico da época, no primeiro livro de Samuel, capítulo 6, o verso 7, olha só o que você encontra. Os filisteus se livrando da arca, da presença de Deus. O que foi que eles fizeram? Agora, pois, fazei um carro novo. Tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo. Atai-as ao carro seus bezerros, levá-los-eis para casa. Observe que eles queriam se livrar da arca e fizeram um carro novo. Davi queria trazer a arca e também a pôs num carro novo, como está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, o verso 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram. O que está acontecendo aqui? Nós estamos diante de um outro pecado, que não era o do esquecimento, mas o pecado da perversão. A maneira que os filisteus usaram para se livrar da presença de Deus foi a mesma escolhida por Davi, pela congregação, para trazer a arca para Jerusalém. Veja, o problema não está no fato dos bois terem tropeçado, mas sim no fato dos líderes que vacilaram não seguindo as instruções que eram claras, que tinham sido deixadas por Deus no trato com as coisas santíssimas. Veja, quando não se usa os meios corretos, inevitavelmente os nossos meios vão falhar, porque a responsabilidade de carregar a glória de Deus não era dos bois. Primeiro livro das Crônicas 15, o verso 2, você encontra aqui: então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Qual era a forma que a arca deveria ser carregada? Pelos levitas. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Aqui nós temos um pecado da perversão. Davi fez com as coisas de Deus o mesmo que os pagãos estavam fazendo com as coisas de Deus. Mas tem um terceiro pecado, terceiro problema. Davi não usou as pessoas corretas. Veja, a arca foi deixada na casa de Abinadab. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, o verso 1, a gente encontra a seguinte informação. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, lá no outeiro, e consagraram Eleazar, o seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Olha só que interessante. Eleazar era filho de Abinadab e ele foi consagrado para cuidar da arca de Deus. Quando a gente vai para o segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 3, diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E agora observe, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. A pergunta que fica é: quantos filhos tinha Eleazar? Aliás, Abinadab, quantos filhos ele tinha? Eleazar, Uzá e Aiô. E a pergunta que fica é: qual dos 3 filhos havia sido consagrado para cuidar da arca? Não foi Uzá. Veja, no dia que a arca foi levada da casa de Abinadab, os seus filhos, eles estavam ali, acompanhando, guiando o carro de bois. E a pergunta que fica no ar é: onde estava Eleazar, que tinha sido consagrado para cuidar da arca? Aqui a gente encontra um pecado de omissão. Sabe por quê?
A Bíblia não descreve o que aconteceu, mas certamente ele está ausente da cena. Aquele que foi consagrado para cuidar da arca não estava no momento mais importante. Entenda uma coisa com essa história. Toda omissão nas coisas de Deus demanda um preço muito alto. Tão errado quanto fazer aquilo que é mal é deixar de fazer aquilo que é bom, que é certo. Toda omissão traz consigo uma grande maldição. A ausência de Eleazar traz consigo o sangue de Uzá. Todas as vezes que a gente faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa que deveríamos fazer, a omissão cobra um preço muito alto. Há um outro pecado aqui, que é o pecado da exaltação. Por que Uzá? Por que Uzá foi fulminado? Simples. Uzá era a pessoa errada, no lugar errado, fazendo a coisa errada e esperando que fosse dar certo. O transporte da arca era solene. Os levitas, eles precisavam se preparar, eles deviam cuidar das coisas sagradas do templo. Lá em Números 15, o verso 1, eles foram separados para isso. E olha só que interessante, dentre os levitas que foram separados para cuidar das coisas do templo, tinha a família de Coate, ou os coatitas, que eram os responsáveis por transportar as coisas sagradas. E eles não podiam nem mesmo olhar para elas por um segundo. Números 4 fala isso, que se eles olhassem para as coisas sagradas, eles eram fulminados. Portanto, Davi não usou as pessoas certas, por isso pagou um preço alto. Mas há um quarto problema aqui nessa história. Davi, ele não recebeu as bênçãos ou a bênção de Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, o verso 14, diz assim: Ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Preste atenção aqui numa coisa. O problema não estava na arca. Não estava no fato dos bois terem tropeçados. O problema não estava na santidade da arca, mas na falta de disposição completa, integral, em obedecer à vontade soberana de Deus e da sua glória. Você consegue entender? Toda vez que nós, como Davi, falhamos em buscar integralmente a vontade de Deus e cumprir exatamente o que Ele espera, a grande punição, pior do que Uzá ter sido fulminado, é o fato de Davi não ter sido abençoado. Isso aqui é muito estranho. Sabe por quê? A arca foi levada para a casa de Obed-edom. Provavelmente ele era um levita, nascido em Gat-Rinom, uma cidade que era separada para os levitas, e ele abriu as portas da sua casa, num gesto assim de completa aceitação. Você imagina alguém ficar sabendo que a arca, que era grande responsável pela morte de Uzá, não ter lugar para onde ir, e alguém pergunta: e aí, onde é que nós vamos levar a arca? Você abriria a porta da sua casa? Veja, ele abriu. A sua completa aceitação demonstra uma dependência profunda de Deus. Ele não se impressionou com o perigo. Ele não se omitiu diante da ameaça. Ele não se exaltou diante dessa possibilidade. Qual foi o resultado? A Bíblia diz que ele foi extremamente abençoado em tudo o que ele fez, toda a sua casa. E também foi abençoado em todo o tempo. 3 meses a casa dele recebeu a presença da glória de Deus e durante esses 3 meses ele foi abençoado. Que dupla lição extraordinária. Em todo o tempo, Deus habitou na casa de Obed-edom. Em todas as coisas, Deus colocou a sua glória.
exatamente assim que a vontade de Deus trabalha. Se nós, com o coração completo, sem nenhum tipo de omissão da nossa parte, mas uma disposição plena, buscamos ao Senhor, a bênção dele se fará presente em todo o tempo na nossa vida. Não haverá nenhum momento da nossa história, por mais difícil que ela possa parecer, que a graça de Deus, a bênção do Senhor, não esteja acompanhando cada momento da nossa vida, trazendo bênçãos. Mas não apenas isso, em todas as coisas, Deus se fez presente na casa de Obed-Edom. Todas as coisas. Talvez você hoje esteja pensando, né? Eu preciso do que Obed-Edom recebeu. Vou te dizer, eu também preciso. Nós podemos ter isso. Basta a gente se dispor a fazer exatamente o que ele fez. Não tem nada assim de extraordinário. Ele simplesmente abriu as portas da casa. Disse, vocês não sabem onde pôr a arca? Tragam-na aqui. Ela pode morar na minha casa. Ela pode fazer parte da minha vida. Não tem nada na minha história que não pertence ao Senhor, que não seja conduzido pela vontade do Senhor. Hoje, eu quero te desafiar a fazer da sua casa um lar semelhante ao de Obed-Edom. Você aceita? A glória de Deus pode habitar aí? Ou tem alguma coisinha que você fala, não, isso aqui não é de Deus. Para você receber a arca, tudo tem que pertencer ao Senhor. Todo o tempo, em todas as coisas, a vontade de Deus precisa estar à frente. Quando a gente faz isso, não há nada que seja obscuro para nós. É por isso que, hoje, você precisa, mais do que nunca, se está pensando que tem algo difícil demais para você entender, você precisa abrir as portas da sua vida, da sua casa. O novo tempo está chegando aí, não está? Deus está tocando você através desse programa, através de toda a programação da Novo Tempo, para que você receba essa bênção em todo o tempo, em todas as coisas. Eu creio nisso e eu sei que você também crê. Então, nesse instante, eu queria te convidar a abrir as portas do coração. É um ato muito simbólico esse, que é colocar a nossa vida, a nossa casa, tudo que temos e somos nas mãos de Deus. Posso fazer isso com você através da oração? Posso? Então vamos orar. Senhor, aqui estamos nós, mais uma vez diante da sua presença. Nos conectamos contigo, tendo a consciência de que, semelhantemente ao Obed-Edom, a sua glória, a sua presença aqui está dentro da nossa casa. Não há nada que nós tenhamos omitido ao controle da sua vontade. É por isso que nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesse instante. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Tá leve aí? Deus entrou na sua vida? Que maravilha. Então não se esqueça, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero me despedir de você, deixar aqui um abraço e eu te aguardo aqui no nosso próximo encontro. Até lá.